Vós que me ledes, estáis ainda entre os vivos, mas eu que escrevo, terei desde há muito partido para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos decorrerão antes que estas notas sejam lidas pelos homens. E quando eles as tiverem lido, uns não acreditarão, outros porão as suas dúvidas, e muitos poucos dentre eles encontrarão matéria para fecundas meditações nos caracteres que eu gravo com um estilete de ferro nestas tabuinhas. O ano havia sido um ano de terror, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na terra. Muitos prodígios, muitos sinais haviam ocorrido, e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas da peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os céus prenunciavam desgraça. E para mim, o grego oino, como para outros, era evidente que atingíamos o fim desse 794º ano, em que a entrada do Carneiro, o planeta Júpiter, fazia a sua conjunção com o anel vermelho do terrível Saturno. O espírito particular dos céus, se não me engano muito, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as meditações da humanidade. Uma noite, estávamos 7 nos fundos de um palácio nobre, numa sombria cidade chamada Ptolemais, sentados em volta de umas garrafas de vinho cor de púrpura de Quios. O compartimento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze, e a porta havia sido moldada pelo artífice Corinos e, produto de hábil mão de obra, fechava por dentro. De igual modo, protegiam esse compartimento melancólico tapeçarias de cor escura, que nos poupavam a visão da lua, das estrelas lúgubres e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do flagelo não se tinham expulsado facilmente. Havia à nossa volta, junto de nós, coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais. Um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentidos estão cruelmente vivos e despertos e as faculdades do espírito entorpecidas e apáticas. Esmagava-nos um peso mortal. Estendia-se-nos pelos membros, pelo mobiliário da sala, pelos copos por onde bebíamos, e todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento. Todas, exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa orgia. Alongando-se em delgados fios de luz, elas se quedavam, ardendo pálidas e imóveis, e na mesa redonda de ébano em redor da qual sentávamos, e cujo brilho transformava em espelho, cada um dos convivas contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas. Não obstante, compelíamos-nos a rir, e estávamos alegres à nossa maneira, uma maneira histérica, e cantávamos as canções de Anacreonte que não passam de loucura, e bebíamos à larga, muito embora a púrpura do vinho nos lembrasse a púrpura do sangue. É que no compartimento havia uma 8ª personagem, o jovem Zoilo. Morto, estendido a todo o comprimento e amortalhado, era o gênio e o demônio do cenário. Ai, esse não tomava parte do nosso divertimento. Apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os seus olhos, em que a morte se semi-extinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria tanto interesse quanto os mortos são capazes de tomar pela alegria daqueles que têm de morrer. Mas embora eu, Oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão. E olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta de Teus. Gradualmente, porém, o meu canto cessou,
E os ecos, rolando ao longe por entre as escuras tapeçarias do aposento, foram enfraquecendo indistintos e desvaneceram-se. Mas eis que, do fundo dessas tapeçarias escuras, onde morria o eco da canção, se ergueu uma sombra escura e indefinida. Uma sombra semelhante àquela que a lua, quando está baixa no céu, pode desenhar com as formas de um corpo humano. Mas não era a sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E tremendo por instantes, no meio dos reposteiros, ela ficou enfim visível e firme sobre a porta de bronze. Mas a sombra era vaga, sem forma, indefinida. Não era a sombra nem de um homem, nem de um deus, nem de um deus da Grécia, nem de um deus da Caldeia, nem de nenhum deus egípcio. E a sombra jazia sobre a grande porta de bronze e sob a cornija em arco, sem se mexer, sem pronunciar uma palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta em que a sombra assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo. Nós, porém, os 7 companheiros, tendo visto a sombra sair dos reposteiros, não ousávamos contemplá-la de frente. Baixávamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de ébano. Por fim, eu, Oino, aventurei-me a pronunciar algumas palavras em voz baixa e perguntei à sombra a sua morada e o seu nome. E a sombra respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada é ao lado das catacumbas de Ptolemais, e muito perto dessas planuras infernais que encerram o canal impuro de Caronte. Então todos nós, os 7, erguemo-nos horrorizados dos nossos assentos, e ali ficamos, trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre de voz da sombra não era o timbre da voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de seres. E essa voz, variando as suas inflexões de sílaba para sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos, a imitar os timbres conhecidos e familiares de milhares de amigos desaparecidos.